Olá, meu querido e minha querida, sou Irene Nohara, livre-docente, doutora em Direito do Estado pela USP. Aqui a gente vai fazer o vídeo sobre a retrospectiva da Lei de Licitações. A Lei de Licitações é a Lei 14.133, é a nova Lei de Licitações. E aqui eu separei alguns pontos importantes para a gente recapitular, já que a partir de 2024, ou mais precisamente a partir do dia 30 de dezembro de 2023, nós não temos mais os diplomas anteriores. Nós temos o vigor exclusivo da nova lei de licitações, e aqui eu faço essa retrospectiva, já que ela é a única exclusiva que será aplicada a partir de agora, em relação ao que aconteceu nestes últimos anos. Então, acompanhe com atenção, que eu acho que esse vídeo é bem importante para você que estuda e para você que aplica a nova legislação. Então vamos lá, olha só, eu coloquei aqui 2021, 1º de abril de 2021, parece até mentira, mas a partir dessa data nós temos o vigor da nova lei, paralelamente com os diplomas anteriores. E aí nós tivemos 2022, 2023, uma prorrogação que será explicada, e estamos em 2024, ano em que a gente tem só e tão somente para essas hipóteses de aplicabilidade mais gerais, a 14.133, a nova lei de licitações e contratos. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, eu vou falar sobre 3 pontos, é justamente sobre o vigor da nova legislação e a revogação dos diplomas anteriores após a prorrogação ocorrida em 2023. Depois nós vamos falar sobre as alterações legislativas mais significativas nessa nossa retrospectiva, ou seja, ao longo dessa circunstância, desde 2021 até agora, início de 2024, e a regulamentação dos dispositivos específicos previstos ali no âmbito federal, né? Nós vamos ver, mas eles são aplicáveis também para os demais âmbitos. Então, venha acompanhando, porque eu acho que esse vídeo é muito importante para você que tem acompanhado ou que quer se inteirar em relação ao que ocorreu ao longo desse período. Então, em primeiro lugar, bom, vigor e revogação. A nova lei de licitações teve uma sistemática muito peculiar de entrada em vigor. Ela entrou em vigor automaticamente sem vacatio legis, mas ela determinou o quê? Que os diplomas anteriores que ela compilava, então a nova lei é produto da compilação da Lei Geral de Licitações, é produto da compilação do pregão e do RDC, mas vigorou durante um certo período, paralelamente com esses 3 diplomas. O gestor poderia optar por aplicar tanto a nova lei de licitações e fazer um test drive daquilo que ela tinha de mais interessante por parte da gestão, ou usar os diplomas anteriores até que houvesse essa revogação. Ora, inicialmente, a revogação era para ocorrer 2 anos após a vigência da nova lei, sendo que o gestor ele deveria aplicar na integralidade ou o novo diploma legislativo, e aí teve uma série de discussões aqui na nossa retrospectiva, é importante ressaltar e relembrar se havia necessidade de regulamentar certos dispositivos para essa aplicabilidade, houve até parecer da AGU nesse sentido, ou não, se já poderia utilizar na integralidade, mesmo sem a regulamentação, a nova lei de licitações. Fato é que ela foi muito pouco utilizada dentro da potencialidade de uso que ela oferecia. E aí, os diplomas anteriores, que poderiam ser utilizados desde que na integralidade, eram para ter sido revogados a partir de 1º de abril de 2023. Ocorre que, no período um pouco anterior, né, houve uma marcha dos prefeitos em Brasília, muitos prefeitos desesperados, porque não houve tempo, né, diante do reflexo de pandemia, uma série de circunstâncias de adequação. Então, houve uma pressão no âmbito do governo federal que editou a medida provisória 1167 para prorrogar a revogação, né, dos diplomas anteriores, ou seja, possibilitar a utilização dos diplomas anteriores até o fim daquele ano de 2023. Por isso que não houve essa revogação nesse período inicialmente previsto, e posteriormente a lei complementar alterou definitivamente a lei, determinando que a data de revogação, seja da lei 8666, seja da lei do pregão, seja da lei do RDC, seria impreterivelmente aí dia 30 de dezembro de 2023. Então, nós temos agora, em 2024, efetivamente,
uma legislação exclusiva, nova. E aí se perguntam, né, as pessoas se perguntam, então não vai mais aplicar de forma alguma os diplomas revogados? Não para as novas licitações que serão celebradas ou contratações, mas para aquelas que foram celebradas sobre o vigor desses diplomas, aí você continua aplicando a legislação anterior. Então, isso também é bem importante, bem peculiar para o gestor prestar atenção em relação aos outros dispositivos. E vamos para a próxima retrospectiva, o próximo ponto de retrospectiva. Segundo ponto de retrospectiva importante para a gente se debruçar nessa entrada em vigor exclusivo, né? Agora que já estava em vigor, mas nesse regime exclusivo de aplicabilidade da 14133. São as alterações legislativas. Então, duas leis aqui que eu quero ressaltar que são importantes. Em primeiro lugar, a Lei 14.628 de 2023. A gente tem que lembrar que essa legislação ampliou as hipóteses de dispensa ou de licitação dispensável, conforme o artigo 75 da nova Lei de Licitações. E está aí um ponto que certamente a gente vai ver ao longo da vigência da nova lei, da 14133, constantes alterações conforme os governos vão especificando as hipóteses de políticas públicas para a inclusão. No caso, em 2023, nós tivemos um governo que tem uma plataforma mais social e que trouxe duas hipóteses de dispensa relevantes para pessoas que necessitem, seja diante da fome ou da necessidade de combater a seca na produção de alimentos. Então, nós temos essa lei 14.628, que ampliou 75, justamente nas hipóteses de contratação direta em razão da pessoa. E aí nós temos entidades sem fins lucrativos, o inciso 17, que tem relação com atividades de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água, principalmente para famílias nas áreas rurais ou que não tenham acesso à água. Então, há a possibilidade de contratação dessas entidades para fomentar esse tipo de atividade em política pública de viés social. E, em segundo lugar, o inciso 18, que foi acrescido também ao 75, que diz respeito à contratação de licitação dispensável, voltada para atividades e entidades sem fins lucrativos que desenvolvam cozinha solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são aí duas hipóteses de ampliação, e já vou aqui dizendo que elas serão constantes, assim como foram na outra legislação, com leis que vão ampliando as políticas públicas de contratação direta para fomentar certas atividades, já que o Estado tem um amplo potencial de compra e estímulo de certas atividades voltadas aí, no caso, para o viés social. Mas tivemos também a Lei 14.770, que foi bem polêmica, que teve veto, então já estou trazendo aqui a disciplina depois das hipóteses de veto, o que remanesceu dessa alteração legislativa relevante que recaiu sobre a Lei 14.133. Então foram basicamente três mudanças significativas que você deve prestar atenção. Em primeiro lugar, uma lacuna da nova lei, não viabilizando aquilo que a legislação agora alterou e facultou, que é a oportunidade dos municípios tomarem carona, entre aspas, né, na ata de registro de preço de outras municipalidades. Então, havia essa lacuna, isso foi acrescido, hoje em dia é tranquilo com base na alteração da 14.770, que trouxe também uma segunda alteração importante, que é a ampliação das garantias, das modalidades de garantias, né? Lembrando que as garantias são facultativas, mas uma vez que elas são dispostas, daí o particular pode optar pela modalidade. Então, conforme o artigo 96, parágrafo 1º da Lei de Licitações, da nova Lei de Licitações, nós tínhamos anteriormente três modalidades e atualmente, com essa legislação 14.770, houve o acréscimo do título de capitalização. Então, como é que ficou? Atualmente são quatro modalidades. Então, primeiro, a questão do dinheiro, né, calção em dinheiro ou título da dívida, o seguro garantia e a fiança bancária, e agora também uma quarta modalidade, título de capitalização, conforme a alteração mais recente nas modalidades de garantia. Nós temos, por fim, também como um acréscimo significativo, foi justamente a simplificação, a alteração da aplicação de recursos em convênios e contratos de repasse,
que tem articulação com a nova lei de licitações, que o anterior também tinha. Então, houve essa alteração viabilizada pela 14.770, que remanesceu. Então, o segundo ponto dividido em dois subitens, 2.1, 2.2, que são duas leis que eu quis trazer aqui como retrospectiva da nova lei de licitações. E aí a gente vai ficar com um terceiro item, que é muito importante, que é a regulamentação da nova lei de licitações. É um ponto importante, com vários pormenores e muita disciplina nova. Então, quanto à regulamentação, ou seja, quantos atos normativos que vêm regulamentar a nova lei para garantir a plena aplicabilidade dela, a gente tem que ressaltar que, inicialmente, o projeto de lei, antes de ser aprovado, ele desejava que houvesse um regulamento único para a lei, para evitar esse desdobramento em tantos regulamentos no emaranhado normativo. Algo que seria interessante em tese, mas muito difícil de ser aplicado na prática, porque no fundo também o governo, para regulamentar, ele tem que fazer estudos específicos em função de cada contexto. Então, uma coisa é regulamentar a questão da governança, outros são algumas políticas sociais, outros são pontos ali digitais. Então, no fundo, acabou sendo revogado esse dispositivo e hoje a gente tem uma situação bastante peculiar, porque a lei, se a gente contar as hipóteses, né, o Tribunal de Contas já fez isso, de regulamentação à lei, ela vai demandar 65 atos normativos. A gente já tem uma série deles que foram editados ao longo desse período que eu vou fazer a retrospectiva, outros ainda faltam, então a gente vai ter realmente essa situação de vários atos normativos. Agora, uma coisa peculiar também, como a lei 14.133 vem, conforme a Constituição, a determinar normas gerais para a União, cada ente federativo vai poder criar sua regulamentação própria. E aí, para evitar a situação do ente não ter como fazer essa regulamentação, o artigo 187 da nova lei de licitações determina que os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão, ou seja, uma faculdade, se utilizar dos regulamentos editados pela União para a execução da lei. Então, uma oportunidade ali de municípios e entes federativos que não têm o staff para fazer uma boa regulamentação, se utilizar dos atos normativos da União, certo que há também certas peculiaridades de complexidade e diferenças de atos normativos. Então, às vezes, é interessante que cada ente faça, se puder, né, o seu ato normativo próprio para adequar suas particularidades muito diferentes da pujante União Federal, né, que realmente tem um staff muito qualificado para fazer essa regulamentação. E aí nós temos que até o momento presente, nesse espírito de retrospectiva, houve a edição de diversos decretos, de diversas instruções normativas, de diversas portarias. Eu vou mencionar alguns deles, começando pelo mais importante aqui, que todos acompanharam, que foram os decretos de atualização dos valores da lei, né? A lei ampliou bastante, por exemplo, o valor de contratação direta em R$ 100.000 ou R$ 50.000, conforme a lei das estatais, e ainda o 182 da lei determinou o quê? Que a cada ano esses valores serão atualizados conforme os índices, o IPCA-E ou outro índice compatível de atualização. Então, preste atenção, porque a cada ano, no final do ano anterior, é editado um decreto que atualiza todos os valores, não só de contratação direta, mas para contratação de grandes vultos, para contratações de pronto pagamento. Então, até eu coloquei aqui no site Direito ADM, a gente tem sempre tabelas que trazem a atualização deste ano para esses valores. Não dá para se fiar simplesmente na lei sem verificar os decretos que atualizaram a lei. Então, por exemplo, de 100 mil, a gente tem já 119.812 em 2024. Em 2025 serão outros valores, 59.906 e assim por diante nos demais valores da lei, que vem com uma tabela, eu coloquei assim de forma bastante pormenorizada no site Direito ADM, a atualização dos valores conforme cada decreto de cada ano para a gente acompanhar. Então, esse ponto é importante, já tivemos aí diversos decretos, a cada ano temos um e continuaremos tendo também para fazer essa atualização que, lamentavelmente, não era feita na legislação anterior até 2018, quando o governo federal se tocou e atualizou certos valores que estavam injustamente congelados. E aí nós temos aqui uma lista, né,
de decretos, até na segunda edição do meu livro da nova lei de licitações comparada da RT, que tem aquelas tabelas, eu trago ali uma lista mais ainda pormenorizada dos decretos, e aqui na aula eu coloquei basicamente na retrospectiva alguns itens dos mais importantes, que foram a regulamentação dos bens de luxo, sendo que a nova lei proibiu que haja aquisição de bens de luxo como regra geral, em contraponto com os bens comuns. Nós temos o decreto 10.947, né, que veio regulamentar o plano de contratações anual. Nós temos o decreto 11.246, que veio a determinar critérios para o agente de contratação, lembrando que a nova lei prevê essa figura, assim como havia o pregoeiro, né, e a equipe de apoio, e também para contratações mais complexas, a comissão de contratação, a atuação dos gestores e fiscais do contrato, conforme o decreto 11.246. Também celebramos ali no Dia das Mulheres, né, 8 de março de 2023, a regulamentação de dois pontos bastante importantes de contratações públicas no seu viés social, que são a exigência em contratações de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência, dentro da política prevista na Lei Maria da Penha, dentro do sigilo, né, da descrição que deve haver, mas estimulando a que essas mulheres sejam reintegradas ali ao mercado com estímulo e políticas específicas sensíveis para suas demandas. E nós temos também a utilização pelo licitante de ações de equidade, lembrando que, conforme o artigo 60, esse é um fator de desempate importante para estimular também que haja essas políticas de equidade dentro das empresas, e aí o decreto vem regulamentar critérios, né, parâmetros percentuais mínimos para enquadramento nessa situação e para utilização para desempate nas licitações. Olha que interessante, esse foi o decreto 11.430, simbolicamente foi editado no Dia das Mulheres, por isso que eu deixei aqui grifado em vermelho no nosso slide de recapitulação, né, de retrospectiva da nova lei. Nós tivemos também o decreto 11.461 do leilão na forma eletrônica, o decreto 11.462 para o registro de preços e, mais recentemente, já que em 2024, dia 9 de janeiro, o decreto regulamentou procedimento auxiliar que gera inexigibilidade na contratação de credenciamento. Extremamente importante o credenciamento. Então, temos e certamente prosseguiremos aí com mais decretos. Quanto aos demais atos normativos, quero ressaltar aqui instruções normativas e portarias relevantes. Então, é a IN SEGES, ME, observando que no governo anterior era Ministério da Economia, e, a partir do governo atual, nós temos o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Por isso que vem SEGES/ME até 2022. A partir de 2023, as instruções normativas, as portarias, passam a ser SEGES/MGI, Gestão e Inovação. Então, vamos lá, algumas, né, na obra aí eu trago uma lista mais pormenorizada, mas nós temos em 2021 a dispensa eletrônica, o catálogo eletrônico de padronização, ETP digital, estudos técnicos preliminares, lembrando que todos esses atos normativos podem ser referenciados também pelos demais entes. Nós temos termo de referência e sistema digital, né, de termo de referência, já que nós temos também Portal Nacional de Contratações Públicas e uma série de passos para a realidade da contratação e da licitação digital. Nós temos a portaria MGI, SEGES, 5.376, que trouxe o Plano Diretor de Logística Sustentável, e, por fim, aqui que eu trouxe um aspecto também voltado para a questão digital, a Portaria 5.950 de 2023, que trouxe contratação de software e serviços de computação em nuvem, inclusive com aquele prazo, né, que é da nova lei, de 5 anos, que pode prorrogar, a depender da situação, em serviços contínuos por até 10 anos, nessas alterações que houve, né, que aconteceram no âmbito da duração dos contratos. Então, gente, olha só. Então, estamos aí celebrando, agora é só a 14.133, não tem mais como se amparar. Ainda estamos aguardando ocorrer no âmbito federal um diálogo competitivo para ver como funciona.
temos esperança que, se bem utilizado, será bastante necessário para promover esse diálogo e buscar, a partir da expertise da iniciativa privada também, verificar modelos novos aí, inovadores de contratação, de forma dialógica, né? Mas aí tomando muito cuidado com o procedimento. Há uma série de atos normativos novos, isso tinha que estar na retrospectiva, outros que serão editados daqui para frente. Então, são muitas novidades, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. E também quero dizer que mais conteúdos nós temos no canal do YouTube, Irene Nohara. Eu sempre faço vídeos novos, vídeos rápidos sobre a lei, a nova lei de licitações e contratos, tem vários ali. O portal direitoadm.com.br, em que a gente tem também todos os aspectos de atualização, todos os valores novos ali, que a cada ano vai sendo atualizado, metas de ODS da ONU também, que se voltam também para contratações públicas, e também você pode me encontrar no canal do Instagram, né, aí de forma mais pessoal, sempre estou presente, trocando informações, divulgando atividades, então a gente estabelece esse vínculo aí com as redes sociais. Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e que você esteja assim como eu, celebrando o vigor exclusivo da nova lei de licitações e contratos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.